Fazer as provas de matemática e ciências da natureza. Caiu no Enem. Prova fala sobre Tinder, alimentos orgânicos e receitas de feijão. Por pouco, o candidato abandona a moto e consegue entrar instantes antes de portão ser fechado. Mais tranquilo. Alunos reclamam de segundo dia puxado, mas dizem que as provas não foram tão difíceis assim. Tudo isso e muito mais você acompanha agora num papo sobre o primeiro dia de provas do Enem 2019. Agora 9:06. Olha, sem perder tempo, a gente vai direto a Brasília saber como o Ministério da Educação avalia o segundo dia de provas. A nossa Larissa Arantes tem as informações. Fala, Larissa. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, negou hoje que tenha ocorrido vazamento das questões das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não teve vazamento que prejudique, dá para caracterizar como vazamento, não houve isso. O vazamento eu considero assim, pegou a prova, aquelas duas mulheres lá do Nordeste que tiraram foto depois que a prova tinha começado, já estava toda, não teve impacto nenhum. Ali eu consideraria que foi um vazamento que saiu de dentro da estrutura. Aí foi só um comportamento equivocado de pessoas que estão fazendo a prova. E aí eu colocaria no mesmo grau dos que começaram a gritar. Tem um caso que começou a gritar no meio da prova, outro se recusa a identificar. Surtos. A pessoa surta lá no meio, ou quer fazer uma gracinha, ou quer fazer uma palhaçada. Não houve, eu acho que não houve nenhum caso premeditado, no sentido estrito da palavra. Meditado hoje. No primeiro dia, sim, houve um caso pré-meditado. Houve um planejamento prévio na tentativa de lesar a sociedade brasileira. Acho que agora elas vão ficar, além de, óbvio, já terem sido afastadas, não participaram hoje, estão lá se explicando para a polícia. Vai ser divertido para a vida delas, elas não queriam isso? Emoção. Em coletiva de imprensa, o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o órgão responsável pelo Enem, Alexandre Lopes, comentou ainda sobre o índice de abstenção neste domingo. Nesse segundo dia tivemos 3.709.000 participantes, uma ausência de 27,19%, que é a menor ausência para o segundo dia. Esses resultados são parciais, mas comparando ao final do segundo dia, foi o menor índice de abstenção de todos os Enems. Então, mostra um sucesso, que os participantes realmente se envolveram. De Brasília, Larissa Arantes. Valeu, Larissa. Agora 9h08. Pois é, turma, se você quiser participar com a gente desse segundo dia de provas, essa discussão que eu vou ter a partir de agora com os professores, você pode mandar a sua mensagem para o 99996-7074. Se quiser ver a gente, além de acompanhar pelo rádio, acompanhar as imagens também, YouTube, Facebook, nas redes sociais da Rádio Itatiaia, você consegue acessar e acompanhar também a discussão e participar comentando, tanto no Facebook quanto no YouTube. Bacana? Eu tô aqui então com uma turma forte, com um time forte de professores, o nosso Pedro Felipe, na aula de matemática, e tá aqui com a gente para comentar essa prova. Ô Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Júnior, tudo bem? Obrigado pelo convite. A gente vai falar muito. Mariana Síria também, Química, tá aqui com a gente. Mariana, prazer recebê-la mais um ano aqui na hora do Enem. Prazer, Júnior, muito obrigada pelo convite. É o terceiro ano, né? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Exatamente. Ângelo Bani aqui com a gente também. Biologia, né, Ângelo? Isso. Boa noite, prazer, viu? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Olha, comigo também, 2 remanescentes do primeiro dia de prova, né? Eu sempre pego no laço uma turma do primeira semana, do primeiro dia, porque tem muitos alunos que não gostam de nem falar em prova depois do primeiro dia, né? Então tá o Gabriel Verdim, que é coordenador pedagógico, professor de história lá do QI pré-vestibular. E aí, Gabriel, prazer recebê-lo mais uma vez. Sempre um prazer, Júnior, muito obrigado. Marcelo Batista, também com a gente, nosso colunista lá do Café com Notícia, fala de redação e assim, a redação gera polêmica para mais de ano, né, Marcelo? Boa noite, prazer recebê-lo novamente. Boa noite, fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui mais uma vez, hoje eu vou comentar questões de matemática. Você vai comentar? Não, melhor não. Costuma não dar muito certo não, né, Marcelo? Olha, turma, eu vou fazer o seguinte, vou fazer turma toda apresentada, o balanço do MEC feito, eu vou fazer um intervalo rapidinho, eu vou lá, volto cá, já pra gente discutir e tentar entender. Essa semana foi mais difícil
que a semana anterior? Não foi? Foi mais fácil que o ano passado? Teve muita polêmica? As questões estavam mais fáceis? Não sei. Os professores vão contar tudo para vocês. Vocês vão se ligando, vão mandando sua mensagem. Manda sua mensagem aí para mim, que eu quero saber a pergunta, para que caminho você quer que a gente vá nessa discussão aqui. É sempre muito bom ter essa interação e entender também o que vocês querem com a gente. 99996-7074. 9h11, o intervalo é rápido, eu volto já. Você está ouvindo a Rádio Itatiaia, FM 95,7 e canal 610 AM. Na internet itatiaia.com.br. Transmitindo da região metropolitana de Belo Horizonte. 24 horas no ar. Araújo informa. Drogatel Araújo, 3270-5000 ou baixe o app Araújo. Seu genérico acabou? Tá na hora de comprar? Araújo inventa moda pra você economizar. Pega a sua embalagem e apresenta no balcão. Com a tampa da caixinha você ganha um descontão. Uma tampa tão pequena e um desconto grandão. Traga sempre sua caixinha e aproveite o descontão. Só a Araújo pra inventar essa. Traga a tampinha da caixa do seu genérico e ganhe um descontão. Um novo jeito de comprar genérico barato, Araújo tem. A maior Black Friday, que é melhor ainda, da Casas Bahia. Ela tá podendo, tá melhor ainda. É a mais disputada. Black Friday na Casas Bahia. Já tem oferta antecipada de Black pra esse fim de semana. É um sofá retrátil e reclinável por apenas R$789. Isso mesmo, é preço de Black agora, só R$789 num sofá retrátil e reclinável. Aproveite 24 sem juros. Black Friday é na Casas Bahia. Casa e Tinta. Você pediu, a Casa e Tinta prorrogou semana maluca com preços imbatíveis. Massas, tintas e texturas com até 50% de desconto. Mas é só na Casa e Tinta, a casa de tintas de verdade. Aproveite para visitar nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 278, Lagoinha. Televendas 3271-4300. Casa e Tinta, a casa de tintas de verdade. Hora do Enem. A Itatiaia de olho no seu futuro. Olha, turma, 9h13. Chegou a hora da gente discutir, né? Mas antes de discutir, é sempre muito bom saber o que os alunos pensaram da prova, o que os alunos acharam da prova. E o que a Priscila Mendes foi fazer? Exatamente isso, perguntar pra turma, foi fácil ou foi difícil? Ô, Priscila Mendes, boa noite pra você. Oi, Júnior, boa noite para você e para os ouvintes da Itatiaia. Olha só, se no primeiro dia de provas do Enem, o bicho de 7 cabeças para a maioria dos candidatos foi a redação, neste domingo, a vilã foi a prova de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de Química, Física e Biologia. A Itatiaia registrou a saída dos primeiros candidatos na PUC do Coração Eucarístico, na região oeste de Belo Horizonte, e na avaliação de muitos deles, foi uma prova bem difícil e cansativa. Teve gente, inclusive, que preferiu chutar o balde e curtir o clássico deste domingo. Mas também tinha candidato que não mediu esforços e veio direto do hospital após uma cirurgia, só para fazer a prova. Eu vou conversar aqui com um dos primeiros candidatos a deixar aqui a PUC do Coração Eucarístico. Qual que é o seu nome todo? Pedro Ivo Custódio Fernandes Jerusalém. E aí, Pedro, qual que é a sua avaliação desse segundo dia de provas aí do Enem? A prova tava mais difícil, mano. Tava mais salgada. Eu tenho uma facilidade com matemática, mas química e física é uma negação. E no primeiro dia eu sou bom em português. Tipo assim, eu tô... Ficou dividido, então, você foi bem no primeiro dia na prova de português, mas hoje sobressaiu aí, pelo menos na de matemática. Na de matemática, sim, só que a matemática era uma parte boa, importante, mas tinha muito mais coisa e eu acho que podia ter sido melhor. E aí você saiu bem mais cedo, assim, porque cansou mesmo, a prova estava cansativa e... chutou muita coisa? Então, a de matemática é rápido, né? A gente resolve fácil. Mas química e física eu sabia algumas coisas e tal. E o que eu não sabia, eu vou ficar lá igual retardado, eu não sei, ué. Vale o chutômetro. Meu filho, A de amor, B de bênção, C de Cristo e D de Deus. É isso aí, boa sorte pra você. Falou, muito obrigado. Vou ouvir mais um estudante aqui, que seu nome todo qual é? Meu nome completo é Abner Augusto Maia da Silva. Essa prova eu achei ela longa, muito difícil de fazer, mas tinha tudo que a gente tinha estudado.
então tava bem tranquilo. Você achou mais fácil esse segundo domingo ou o primeiro? Esse, muito mais fácil. Qual que é o curso que você pretende fazer? Acho que engenharia civil. Então já é da área de exatas, né? Lógico. Vai dar para ingressar aí no ensino superior. Graças a Deus aí. Qual que é o seu nome, então? Raíssa da Cunha Caetano. Foi um pouco mais difícil. Essa química, matemática, essas coisas são mais complicadas, né? Porque é bem exato. Então é você ou você sabe ou você não sabe. Então foi bem mais difícil do que o primeiro. Você achou cansativa a prova? Mais do que o primeiro dia que os candidatos reclamaram dos textos enormes, enfim? Não, hoje os textos foram menores mesmo, mas estava mais difícil pela questão de você saber mesmo ou não. Ou você sabe fazer a conta ou você não sabe. Você acha que se saiu bem? Acredito que da última foi melhor, do domingo passado, né? Essa eu não tenho tanta certeza, não. O seu nome todo qual é? Nathalie Amaral. E aí, Nathalie, o que você achou desse segundo dia de provas? É difícil, né? Pra galera que é da exatas, tudo bem, mas da humanas como eu, não. De fracasso. E aí, chutou muito? Chutou tudo, minha filha. Tudo. Acabei de fazer cirurgia, minha filha, de apêndice. Nossa, eu tô vendo que você tá aí com curativo. Saí do hospital hoje. Saiu do hospital, já veio direto fazer a prova? Isso. Isso aqui é garra, hein? E seu nome todo qual é? Thomas Moreira Rezende. E aí, Thomas, o que você achou desse segundo dia? Ah, foi até tranquilo. Nossa, tá com a cara de quem fez a prova até de olho fechado, viu? Foi mais ou menos isso. Que isso, olha só! Foi no peso... Humilha, vamos lá, gente, hashtag humilha. É, foi no peso da caneta, sabe? O que pesava mais é essa questão e acabou. Gente do céu, eu tô diante de um garoto prodígio. É, mais ou menos isso. Já faço o sistema de informação, então é só pra ver como que seria a prova mesmo. Tu tá bem sentado na janela, né? É, eu tô bem tranquilo. É a Itatiaia, em mais uma cobertura do Enem. Repórter Priscila Mendes. Valeu, Priscila, obrigado. 9h17. A gente ouviu aí o que a turma falou. Deixa eu começar com o Pedro aqui, que é professor de matemática. Ele foi citado algumas vezes ali, né? Ô Pedro, o que você achou dessa prova? Em linhas gerais mesmo. A gente até acompanhou um aluno ali falando, fácil e tal, foi bem. Enfim, foi mais ou menos isso mesmo? A prova foi igual do ano passado, em nível de complexidade? Como é que você viu a prova? Júnior, eu pude observar que essa prova manteve a mesma linha dos últimos anos. Inclusive, você fez a prova, né? Sim, eu fiz a prova. E a diferença é muito pequena dos últimos anos para esse ano, então dá para considerar que todas dos últimos 3, 4 anos aí estão no mesmo nível tranquilamente. Uhum. Sem muito susto, assim. Mas fácil para ser tranquilo de fazer não tava não. Tava não? Não. Mariana, você é da área de química, você ouviu também os alunos falando, né? Muita gente reclamando, falando, matemática fazer alguma coisa, agora química e física já é mais complicado. É uma reclamação recorrente dos meninos, assim, né? Tem muita gente que tem um pouco mais de dificuldade nessas áreas mesmo. Mas quando você pega a prova e dá uma olhada nela em linhas gerais, como é que você viu a prova? A prova de química, ela segue o mesmo padrão dos anos anteriores de realmente ser conteudista, de necessitar que o aluno saiba, de fato, resolver as questões mais objetivas. Os textos, eles estavam menores, né, esse ano, então o aluno ele tinha que realmente saber o conteúdo. Por isso que ele tem mais dificuldade de fazer, porque não dava simplesmente para interpretar, né, com os dados do enunciado. Ele tinha mesmo que saber esse conteúdo. Mas segue o mesmo padrão dos anos anteriores. Então, quem se preparou conseguiu fazer uma prova de forma tranquila, mas sempre tem algumas questões polêmicas, umas questões mais difíceis, mas depois a gente comenta sobre isso aí. Quando você pega a estrutura da prova, assim, você sempre, quando a gente está fazendo programas, fala, olha, cai mais ou menos, cai por esse lado, cai essa área aqui, foi mais ou menos igual às outras? Segue o mesmo padrão, né? São 15 questões, em média, de química, na prova de ciência da natureza, e 5 de cada linha geral, né? Uma química geral caíram 5 questões, em média, orgânica caíram esse ano um pouco menos, foram 4. E quem apareceu mais foi a físico-química, que é a parte mais difícil, os alunos têm mais dificuldade, então por isso que eles podem estar reclamando disso aí. Bacana. Ângelo Bani, da aula de biologia, Ângelo, como é que você viu a prova desse ano aí? Também no mesmo sentido que a Mari, que o Pedro viu? Sim, eu achei a prova muito boa, muito boa. Tinham questões difíceis, tinham questões fáceis, para ser balanceado mesmo. E uma diferença que eu achei da prova do ano passado é que esse ano as questões estavam mais rápidas, mais diretas. Elas tinham menos esquemas, assim, que tinha que interpretar. Ano passado, acho que a prova ficou um pouquinho mais cansativa. E talvez o aluno esse ano pode ter sentido que a prova foi mais fácil
porque tinham menos esquemas e textos menores, mas não foi mais fácil não. Por ter menos texto e menos esquema, não quer dizer que a prova tá fácil também. Não, só tava mais fácil de fazer, mais simples de fazer, mas conteudista também, abordou vários conteúdos da biologia, foi ótima a prova, muito bem feita. Quando você traça um paralelo com o do ano passado, é uma prova mais ou menos no mesmo sentido, então? Sim. Bacana. Olha, deixa eu sair um pouquinho das exatas aqui das ciências da natureza, deixa eu conversar um pouquinho com o Gabriel Verdim, além de professor de história e coordenador pedagógico, recebe a turminha lá na sala de aula. Ô Gabriel, como é que foi essa semana, esse intervalo? Porque os alunos fazem a prova lá de humanas, né? Tem lá redação, tem português, literatura, linguagem, enfim, aquilo tudo lá. E aí essa segunda, tem esse intervalo, né? Agora é segundo ano que acontece isso, né? Exatamente. Segundo ano que acontece isso. O que os alunos chegavam para você? O que eles comentavam nos corredores, assim? Como é que tava o bochicho? Bom, eu costumo dizer que essa semana entre provas, ela gera mais ansiedade do que antes da primeira prova. Porque se o estudante, ele sentiu que foi bem, ele quer manter o ritmo. Então, às vezes, ele pode perder a mão, querer estudar demais e se cansar. E, do contrário, se ele acha que foi mal, ele vai ficar desmotivado. Então, é um momento de trabalho mesmo psicológico com os estudantes. Claro, fazer revisão, fizeram bastante revisão, mas tentando também manter o equilíbrio. Aqueles que são mais ansiosos, a gente orienta a não conferir gabarito. Por isso que agora, a gente estava conversando com o Marcelo, por exemplo, muita gente que não perguntou de redação na semana passada, agora que passou tudo, vai ferver em cima do Marcelo. Porque agora eles já estão com a consciência de que não já dá para fazer mais nada. Só pra gente trazer informação, Gabriel, agora o gabarito sai oficial mesmo na quarta-feira, Exatamente, né? Dia 13 o gabarito oficial. Bacana. Mas é sempre importante lembrar que o gabarito sai, mas o estudante, ele não vai ter a nota a partir do gabarito. Tem a teoria de resposta ao item, que vai medir a coerência pedagógica do estudante. É bom assim, tem gente que gosta de ver para saber se foi bem ou se foi mal, saber se fez ali 40, 35, 30 acertos em cada prova, mas a nota mesmo só com o resultado. Bacana. Marcelo, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da redação também, agora nessa primeira parte que a gente dá uma geral assim na prova. A redação, a semana passada você disse que foi um tema interessante, bom de discutir, né? Enfim, os alunos tinham ali vários argumentos que poderiam seguir. E como é que você recebeu os alunos, assim? O que os alunos falaram com você durante essa semana que passou em relação à prova de redação? Bom, em linhas gerais, os alunos eles estavam relativamente tranquilos em relação ao tema. Muitas dúvidas em relação a pequenos aspectos. Exemplo, se deveria citar o Ministério da Cultura, se citasse o Ministério da Cultura na redação, se isso geraria algum tipo de problema, visto que o Ministério da Cultura, né, no início do governo atual, ele foi extinto, algumas pequenas dúvidas, mas de uma maneira geral o pessoal conseguiu fazer tudo tranquilo e inclusive agora já recebo alguns alunos que começam a mandar mensagem aqui, tem como você olhar meu texto depois? É engraçado pensar que uma semana depois alguns começam a aparecer com esse tipo de demanda, mas acho que faz parte até do lado psicológico mesmo e é até interessante saber que alguns alunos têm essa noção de que às vezes é bom tentar fugir de comentários a respeito da prova para conseguir focar direitinho para o segundo dia. E aí agora alguns começam a reaparecer, o que é bem interessante e mostra de fato um processo que é característica desse novo Enem. Nessa questão da diferença de uma semana entre provas, faz com que a gente conheça um pouco até dessas características do aluno. Bacana. Ô Pedro, mais uma questão de linhas gerais, assim, muito se falou e se ventilou nos últimos dias de um possível Enem já, ano que vem um teste, né, mas assim, já num possível Enem digital, né, que a galerinha vai fazer ali de forma digital. A gente que tá tão acostumado, você tá com o caderno de prova aí, né, com papel, você acha que isso pode pegar mesmo, pode funcionar? É o caminho, não tem volta disso não? Olha, Júnior, eu acho que esse um Enem digital teria que ser um processo muito bem trabalhado para que os alunos também possam ter essa prática, porque o papel, principalmente na parte das exatas, ele é muito importante para você construir uma linha de raciocínio, organizar as informações que uma questão te dá para poder trabalhar e resolver. Então, acho que isso teria que ser trabalhado com bastante calma com os alunos, até para não atrapalhar no desempenho deles, porque poderia causar um grande impacto aí no desempenho de vários alunos que
sentiriam essa diferença na mudança da prova. Entendi. Ô Mário, tem um Ricardo aqui que mandou mensagem pra gente, ele falou assim: Júnior, eu assim, me perdi completamente na prova de Química, eu tô achando que isso não vai dar certo esse ano, já tô pensando em estudar pra prova do ano que vem. Ele pediu pra você dar uma dica pra ele, pra que caminho que ele vai, que ele já quer começar a estudar a partir de agora. Eu falava com ele, calma, relaxa e descansa primeiro, né? Mas não tem muito o que mudar, né? O que a turminha estudou nesse ano, você acredita que isso deve seguir? É um padrão, né? Não tem muito onde fugir, né, mãe? Sim, a química, ela tem muito detalhe, então ela precisa de uma construção realmente aos poucos. O desenvolvimento do estudante, ele tem que começar, mesmo quando tem muita dificuldade, não viu direito na escola, pegar os livros didáticos, os livros mesmo de escola, não só apostilas de pré-vestibulares, para que ele possa pegar desde o início e desenvolver isso aos poucos, começar da parte básica, fazendo exercícios e dando continuidade. Porque são muitos detalhes, a informação é muito extensa, as informações são muito extensas. Então ele precisa de pegar desde o início e fazendo resumos, exercícios, assim como qualquer matéria, né, qualquer conteúdo tem que ser desenvolvido. Então, fica calma, espera o resultado primeiro, sem desespero, sem pânico. Vamos descansar primeiro, dar uma respirada, né, Gabriel? O segundo dia geralmente tem esse impacto e talvez muita gente vai se reconhecer, porque o primeiro dia, apesar de exigir conhecimento técnico e estudo, ele dá ilusão no estudante. Então, às vezes, ele vai ler na prova e fala, tô entendendo, e vai errando. Agora, como química, física, matemática, o cálculo, o conhecimento técnico mais preciso, ele é exigido do estudante, ele olha para a prova e muitas vezes fala assim, não sei nada. Mas calma, né? Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem a questão do chutômetro também, não costuma dar muito certo não, mas a turma tenta, né, Ângela? Tem muita gente que chuta, né? Sempre, se você for fazer a prova com calma, assim, a maior parte das questões a gente consegue eliminar várias alternativas de cara. Aí ele dá pra chutar entre duas, pelo menos. Aí, às vezes, fica nessa, mas não é o ideal, né? O ideal é ele ter estudado mesmo e fazer com calma e fazer marcando com consciência. Ô, Ângelo, eu vi uma conta, assim, uma equação, falando que o aluno teria mais ou menos 3 minutos para responder cada questão, né? Nessa prova de Ciências da Natureza e Matemática. Você acha suficiente, Ângelo, 3 minutos para responder uma questão? Porque eu acho isso tudo, principalmente na área de vocês, eu acho tudo tão complicado. É suficiente? Olha, o tempo total é suficiente, porque algumas questões ele vai responder com menos de 1 minuto. Entendi. E algumas ele vai gastar um tempo maior mesmo. Algumas de biologia aqui, rapidamente ele faria, com menos de 1 minuto. Então, somando tudo, dá tempo sim, tranquilo. Você acredita também, Mariana, que dá tempo? 3 minutos corresponde a uma média. As questões, igual caiu uma questão aqui bem difícil de cálculo envolvendo soluções, e com certeza ele gastaria ali uns 10 minutos fazer essa questão, mas outras ele gastaria 1 minuto. Então acaba que a média é o suficiente, sim. Na matemática também é assim, Pedro? Você acha que o tempo é suficiente, os 3 minutos ali em média para fazer uma questão? É um tempo um pouquinho apertado, mas eu concordo muito com o Ângelo e com a Mariana, porque tem questões que são muito fáceis de fazer, onde você vai gastar um tempo muito baixo, e outras a gente vai gastar um pouquinho mais. O problema é que muitas vezes o aluno ele fica nervoso ao fazer uma questão que ele demora mais, e muitas vezes ele se sente na obrigação de gastar apenas 3 minutos em todas as questões. Então, o aluno, quando ele entende que hora ele faz mais rápido e hora ele vai gastar mais tempo, ele consegue fazer a prova até mesmo bem mais tranquilo do que normal. Bacana. Ô Gabriel, uma questão assim, mais de dividir os dias assim. Eu vejo e ouvindo ali, editando as matérias para o ar e tal, alguns alunos reclamando da posição dos dias. Alguns falando, poxa, talvez o segundo dia que tinha de ser o primeiro, enfim, o segundo dia trazer linguagens, códigos e a redação, e no primeiro seu dia mais pesado. Como é que você avalia? Você acha que se trocasse a ordem dos fatores alteraria o resultado? Bom, Júnior, quando houve a divisão dos dias, já se pensou em uma nova distribuição. Agora não dá para agradar todo mundo, né? Sim. Tem gente que prefere. Quando a gente está trabalhando com preferência, quando o MEC, quando o INEP, eles foram fazer essa nova divisão, eles pensaram, eles estudaram isso tudo, mas claro que vai ter gente que gosta e que não gosta. O importante mesmo é se preparar sabendo que vai ser assim, né? Porque não dá para o MEC agradar todo mundo. 5 milhões de candidatos, fica complicado, uma opinião, né? Fica complicado. Ô Marcelo, você acredita que uma redação no segundo dia seria melhor ou para você não faz diferença essa questão da data ali do dia que a prova vai ser aplicada ou não?
Eu entendo que a redação no segundo dia, ela poderia evitar com que alguns alunos desistissem no meio do processo. Eu vejo que alguns alunos, por não se saírem bem na redação, eles literalmente falam, nem vou no segundo dia, então não vale a pena, porque eu acredito que eu possa ter ido mal, que eu acho uma coisa até muito problemática, porque às vezes o aluno tira uma conclusão precipitada e depois, quando sai o resultado, ele descobre até que foi bem até demais. Mas eu acredito, inclusive, que a fórmula do Enem, ela tá, de divisão de provas, ela tem chegado num ponto bem interessante. Lógico, né? Se a gente vivesse no mundo ideal, seria perfeito que a gente conseguisse ter mais dias de prova, que a gente conseguisse ter separadamente as áreas, que fosse um processo mais longo, mas que ao mesmo tempo o estudante explorasse toda a potencialidade que ele tem em cada dia, sem ser uma prova que envolva tanta resistência, tanto cansaço. Mas dentro do que é possível, eu acredito que a gente já chegou num formato bem interessante. Você acha que não seria problema nenhum, por exemplo, juntar a redação com as ciências exatas? Isso não atrapalharia o aluno, por exemplo, ou não? Até no ano retrasado a gente tinha essa redação junto com matemática e com a prova de linguagens. Os alunos reclamavam bastante. Mas eu entendo que eles reclamavam bastante não pela combinação, mas porque são disciplinas que eles têm uma dificuldade realmente muito grande. Então acho que independente de qualquer coisa, eles iriam reclamar da mesma forma. Turminha gosta de reclamar, né? Vão reclamar de todo jeito, né? Não tem jeito, né? Olha, turma, 9h31. Eu tô recebendo as suas mensagens, pode mandar pra gente. Você escreve pro 999967074, é o WhatsApp aqui da Itatiaia. Você manda a sua pergunta, conversa com a gente pra gente discutir, enfim, tentar responder a pergunta de vocês. Eu vou fazer um breve intervalo, coisa rápida, e volto já com mais discussão, bater um papo. Vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui nas provas desse segundo dia do Enem. Eu volto já, 9h32 já. Você sabe os benefícios que a sauna Samurais traz? A sauna Samurais proporciona uma agradável sensação de bem-estar, combatendo o estresse, relaxando a musculatura e facilitando o sono. A sauna Samurais tem um rígido controle de qualidade para cuidar de você. Sauna Samurais. Seca, a vapor, com massoterapia e Scott Bar. Qualidade de vida é fazer sauna no Samurais. Araguari 1692, Santo Agostinho, 3309-4200. Um enterro simples em Belo Horizonte custa mais de R$4.000. Faça um plano funerário na Metropax para sepultamento e cremação. Valorize a vida. Ligue Metropax 0800-726-0140. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, as escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. Instituições de ensino superior, saibam como aderir ao programa em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Unimed BH. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed BH informa a hora certa. 9h33, boa noite. Leia no Edição do Brasil desta semana. Venda de panetone deve movimentar mais de R$700 milhões. Em 5 anos, gatos serão os principais animais de estimação no país. Conheça histórias de homens que replanejaram suas vidas por causa do câncer de próstata. Edição do Brasil. Diferente. Até no site jornalediçãodobrasil.com.br. Hora do Enem. A Itatiaia de olho no seu futuro. 9h34. Olha, turma, a gente está de volta aqui no A Hora do Enem pra gente discutir esse segundo dia de provas, né? E tem muita gente conversando com a gente aqui, ó. E daqui a pouquinho eu vou atender todo mundo, trazer as perguntas aqui pros professores. Mas primeiro, eu quero chamar a repórter Mônica Miranda, porque parece que os alunos aprenderam, né, que existe um horário, que o portão fecha. Aquela famosa cena que a gente via de pessoas chegando depois do portão fechado, tentando entrar. Isso deu uma diminuída boa. Apesar que teve um lá que chegou em cima da hora lá na PUC do Coração Eucarístico, e a Mônica Miranda vai contar essas histórias pra gente. Fala, Mônica, boa noite pra você. Boa noite, Júnior Moreira. Olha, Júnior, ninguém chegou atrasado neste segundo dia do Enem na PUC Coração Eucarístico, mas
Alguns candidatos passaram um susto, viu? Tiveram que correr muito, porque nos segundos finais ainda estavam chegando e eram incentivados por todos aqueles que ficavam do lado de fora. Familiares, por exemplo. O último candidato a entrar foi um estresse. Por um triz, o rapaz não ficava sem entrar e sem fazer o Enem. A correria foi tanta que ele desceu da sua moto como deu, sem estacionar a moto direito e nem teve tempo de tirar o capacete. E a sua moto ficou ali. Deram um jeito pra ele, viu? Como você chama? Rodolfo. Rodolfo, você viu o desespero dele? Sim, ele chegou desesperado, parou na entrada mesmo do lugar proibido. E a gente, como solidário, fomos ajudar ele, né? Estacionamos a moto dele aqui para dar uma moralzinha para ele. E a reportagem da Itatiaia acompanhou toda a movimentação durante toda a manhã. Registramos vários momentos. E muita gente com medo do trânsito, estar complicado e chegar atrasado, chegou bem cedo, praticamente 2 horas antes da prova. Qual o seu nome? Daniela. Ficou com medo aí de não chegar a tempo? Isso, foi mesmo. Trânsito, né? Aí eu preferi chegar um pouco mais cedo para não pegar nenhum trânsito. E muitas famílias trouxeram seus filhos. Mãe, tá tão apreensiva quanto a filha? Demais a conta. Ou mais do que ela? Mais do que ela, eu acho. Como chama? Carla. E aí, ela se sacrificou? Demais, viu? Como você chama? Raíssa. Raíssa, vai fazer pra quê? Direito. Primeira etapa foi tranquila? Foi de boa? Foi tranquila também. Expectativa de boa, então? Espero que sim, né? E no dia do Enem, é claro que o candidato precisa de afago, de carinho, de relaxamento, de tranquilidade. Por isso, um grupo de evangélicos veio aqui para a porta da PUC e trouxeram cartazes dizendo: você está ansioso, eu posso ajudar, você quer um abraço, você quer uma oração grátis, ou seja, bacana, né? Como você chama? Emanuele. Manuele, isso aqui tudo é para dar conforto a esses candidatos? Exatamente. Nós entendemos que o amor ele está além das 4 paredes. Existem pessoas que estão aqui, que se dedicaram o ano inteiro, que estão em busca de um resultado, e nós viemos aqui para acalmar o coração das pessoas e para que elas saibam que nós acreditamos nelas além delas mesmas. Essa aqui está com cartaz oração grátis. Se eu te pedir uma oração, se um aluno pedir uma oração, o que você vai falar? Ah, depende. A gente vem, a gente conforta ele, fala que ele é capaz e ora pedindo ajuda a Deus mesmo para dar capacidade a ele durante a prova. Repórter Mônica Miranda. Valeu, Mônica, obrigado pelas informações. É interessante ver essa situação, Gabriel. Enquanto que a reportagem estava rodando, você até chamou atenção, né? Antigamente a gente vinha aquele monte de gente lá para zoar com os candidatos, e agora, ouvindo a reportagem da Mônica Miranda, parece que mudou um pouquinho, né? Parece que o mundo ficou melhor, pelo menos no Enem, né? É muito bom ver isso, né, Júnior? Tava comentando aqui com o Marcelo que antes você tinha como notícia gente que levava isopor, cerveja para zoar os atrasados. E agora a gente ajudando. Nesse caso da moto, a gente falou, foi espetacular. O estudante soltou a moto para ele poder chegar na hora, as pessoas ajudaram. E outros casos, né, espalhados, que a gente viu, motorista que deu carona, né? Então isso é muito, muito legal a gente ver que as pessoas são boas. Isso é muito bom. Parece que o mundo tá um pouquinho melhor, né, Marcelo? Pelo menos ali na PUC do Coração Eucarístico foi assim, né? Eu espero que não seja só o mundo da PUC, né? Porque com certeza a gente vai começar também a ver algumas matérias que eu considero extremamente desagradáveis, né? Às vezes o aluno estudou o ano inteiro, teve algum problema, não conseguiu chegar. E às vezes as pessoas marcam de se reunir para ficar na porta, rindo da cara desse candidato. Eu considero bastante cruel, principalmente quando a gente leva em consideração o lado do aluno, que a gente acompanha o ano inteiro, a gente sabe de todas as dificuldades que eles têm. É importante também tentar ajudar sempre que possível, tentar auxiliar nesse processo. É a questão, de fato, da humanidade que envolve o próprio Enem, que é muito importante. É verdade. Olha, vamos tentar aprofundar um pouquinho nas provas aqui. Mariana, eu vou começar com você. Quando você olha para a prova de Química, o que você consegue extrair dela assim, de forma mais profunda? O que os alunos acompanharam aí? Algum tema que você quer sacar e trazer para a gente? Sim, a gente percebeu a presença de questões, por exemplo, do assunto eletroquímica, que foi cálculo de diferença de potencial e pilhas, que são, né, assuntos que caem todo ano. Então, seguindo o mesmo padrão, se eles tivessem feito as questões das provas anteriores, seriam questões muito parecidas, assim como as questões de termoquímica. Termoquímica caiu novamente cálculo de ΔH, padrão de combustão, né, de variação de entalpia padrão de combustão, para analisar a diferença de energia liberada pelos combustíveis. Isso sempre aparece, então constou de novo nessa prova.
As questões de química orgânica também seguiram o mesmo padrão, interações intermoleculares, reações orgânicas, como a de transesterificação, já havia caído em edições anteriores, então seguiu o mesmo padrão. Senti um pouco de falta das questões de cálculo estequiométrico, que sempre caem, mas caiu o cálculo dentro de outros assuntos, como o de soluções e termoquímica, mas separadamente, isoladamente, eu senti falta das questões de cálculo estequiométrico. E uma novidade aqui foi da parte de ligações químicas, caiu expansão do octeto, esse assunto nunca tinha caído, mas é visto sim, né, no conteúdo. E também caiu duas questões de modelos atômicos, não era muito recorrente. Então são essas 3 novidades aí. O resto, se o aluno tivesse, fez todas as questões das últimas edições, ele estava bem preparado. O que você está querendo dizer é que quando o aluno está estudando, é importante que ele faça a prova dos outros anos também. É uma boa forma de estudar. Exatamente, porque as questões têm caído bem parecidas. Bacana. Ângelo Bani, na biologia, quando você olha aí e vai analisar de forma mais profunda a prova, os assuntos que caíram, o que te chamou a atenção? Para começar, eu queria comentar sobre fazer as provas dos outros anos, assim, porque apareceu um texto na prova de biologia que já tinha aparecido na prova de 2016. E eles mudaram só a forma de perguntar. Então, quem tinha feito essa prova, quem tinha treinado, viu o texto e já conhecia. Foi bem rápido de fazer, bem simples. E a prova de biologia, ela voltou a cobrar muita ecologia. A ecologia estava um pouquinho desaparecida, assim, com relação aos outros anos. Em frequência. A frequência da ecologia sempre foi muito grande, tinha diminuído, e agora a ecologia voltou a aparecer como a principal matéria da prova. Quando você fala ecologia, o que é, assim, tentando traduzir? A ecologia é o estudo da biodiversidade, da distribuição de seres vivos na Terra, o que é importante demais, porque quando fala, vamos preservar a biodiversidade, aí eles perguntam, pra quê, né? Tem gente que arruma todo de argumento complexo. A gente come biodiversidade, a gente veste biodiversidade, a gente faz parte dela, então a gente tem que saber preservar, por isso que a gente tem que saber, discutir, e tudo que aparece no Enem acaba que a gente discute mais em sala de aula também, então é importante cair sim. E eu senti falta da evolução. Evolução não apareceu na prova esse ano, nenhuma questão de evolução. E era muito recorrente, eu lembro de você comentar sempre. Não, sempre aparecia 1, 2 questões, esse ano nenhuma questão. Quando a gente fala de evolução, a gente fala da evolução dos seres mesmo, é isso? Isso, as teorias da evolução. Pensando na complexidade da vida e percebendo o que aconteceu com os seres vivos. Partindo desde do ancestral comum e diversificando em todos os seres vivos que a gente conhece hoje. Então, teorias da evolução, teoria de Darwin, de Lamarck, isso não apareceu. E na genética apareceu uma questão interessantíssima. Linkage, que é um assunto bem complexo da biologia, assim, mas os caras fizeram uma questão genial. Eles conseguiram transformar linkage, que é um assunto muito, muito, muito complexo, num assunto simples. Eles conseguiram abordar de uma maneira simples o que seria muito complexo. Então o aluno tinha que ter uma visão geral da genética linkage, mas foi bem tranquilo. Eu tô vendo que você já elogiou a prova umas 2 vezes aí durante as suas falas, né? Realmente a prova de biologia te agradou mesmo, né? Porque é o esperado. Se a gente trabalha com os alunos durante o ano para eles fazerem uma prova e a gente prepara eles para essa prova, ele chega lá, não tem surpresas, ele consegue desenvolver bem os conteúdos que foram trabalhados, eu acho que isso é honesto demais. Então é o que a gente esperava mesmo. Bacana. Ô Pedro, o Ângelo aprofundou um pouquinho, a Mariana também aprofundou um pouquinho na área dela. E você, quando você olha a prova de matemática, ainda mais você que fez a prova lá e acompanhou de perto, solucionando as perguntas, como que você viu a prova, assim, de forma mais profunda, uma análise mais aprofundada da prova de matemática? Olha, Júnior, a prova de matemática, ela, assim como nos outros anos, foi uma prova para quem estudou e para quem foi treinando mesmo. Fazer, como vocês já disseram, fazer as últimas provas é muito importante. Esse ano, por exemplo, um assunto que estava há muito tempo desaparecido da prova. Ano passado ele surgiu, esse ano de novo, que foi uma questão de matrizes, que estava muito parecida com a questão do ano passado. Então, o aluno que pegou a prova do ano passado para fazer, na hora que viu, deve ter feito a questão com extrema facilidade, né? Assuntos desse ano que não vieram, que normalmente aparecem na prova, que é a questão da função quadrática ou função do segundo grau, né, também. Não, esse ano não apareceu, uma certa surpresa aí. E uma outra questão que chamou a atenção também foi a geometria analítica, que ano passado foram 4 questões. Esse ano a gente tem
uma que era só de geometria analítica, mesmo uma outra que poderia ser resolvida com esses assuntos, mas basicamente da prova de diferente esse ano foram esses 3 pontos. A função quadrática mesmo, a análise combinada, não, desculpa. A função quadrática, a matriz e também... Agora eu esqueci o outro que eu tava falando agora. Mas você vai lembrar. Mas assim, foram esses três eixos, destaques assim, que eu tinha falado anteriormente. Marcelo. É uma observação, levando em consideração a nossa discussão até mesmo da semana passada, né? Na semana passada, quando a gente estava discutindo sobre a abordagem da história, o pessoal falou, nossa, não caiu ditadura, não caiu nada de Era Vargas. Agora o Ângelo fala que não caiu nada relacionado ao evolucionismo. É claro que a gente não pode afirmar, mas talvez seja alguma forma dessa régua ideológica que está aparecendo na prova. Né? De repente, de falar, nossa, não vamos discutir sobre evolucionismo, visto que tem algumas instituições, algumas pessoas que entendem o criacionismo como sendo algo ideal. Pode ter alguma relação também nesse sentido, né? Tem uma relação com a parte ideológica mesmo, seria isso, né? Mas uma coisa interessante é que evolucionismo não vai contra o criacionismo. Não tem essa ideia. Ele vai contra uma ideia que chama fixismo. Porque o fixismo é como se todos os seres vivos tivessem já sido feitos e criados da mesma forma que eles são até o dia de hoje. Então esse aspecto aí dá um probleminha mesmo. Eu concordo. Na verdade, eu não quis falar isso pro ouvinte pra não humilhar ninguém. Tô brincando, a gente sabia disso nunca na vida. Aqui, eu tô recebendo uma mensagem aqui do Pablo, lá de Valadares. Falou, Júnior e todos da mesa, boa noite. Olha, pelos comentários aqui de alunos, enfim, de colegas, as provas no geral foram muito tranquilas. Como sempre falo, Enem é para quem está preparado. Se tiver preparado, não tem erro, né, Gabriel? É isso mesmo. Cada vez mais a gente vê que é uma prova que exige do estudante estudo, né? Ele tem que se preparar ao longo do ano. As provas anteriores que foram citadas aqui diversas vezes são extremamente importantes. Isso não é só no final do ano, nas vésperas da prova. O estudante tem que ir se preparando. E é uma questão, quanto mais concorridos são os cursos e as universidades, mais exigente é. Então, o estudante ele precisa acertar o máximo possível, ter mais coerência pedagógica. Isso exige preparo. Bacana. Ô, Ângelo, quando a gente vê a prova de história, a prova de atualidades, a prova de linguagens, de redação, a gente tem uma coisa muito palpável, assim, de cotidiano. Na prova de biologia, você vê isso também? A gente tem muito do cotidiano nas provas? Eu acho que algumas coisas são abordadas de uma forma bem interessante. Por exemplo, as doenças. Quando a gente vai estudar doença na sala de aula, a gente fala sintomas, a gente estuda tudo que acontece no corpo humano e às vezes torna isso muito complexo. Mas eles cobram assim, como que você pega uma doença e como que você evita. Eu acho que isso é cotidiano. Todo mundo tem que saber como que você vai pegar as doenças e como que você vai evitar. Isso é bom para todo mundo. Mariana, na prova de química também você vê isso, assim, coisas do cotidiano que a gente pode transferir para o cotidiano? Eu observo muito a cobrança dos conteúdos de química aplicados ao cotidiano. Não que o candidato ele conseguia fazer só aplicando ao que ele viu, né, no dia a dia. Ele precisa saber o conteúdo e isso sempre abordado a ações do cotidiano. Então, por exemplo, cai uma questão falando de sabão, sabonete de aço inox para tirar o odor causado por alho, né, cozinheiros, né, que faz o uso desse tempero. Então, era uma aplicação cotidiana, mas se ele não soubesse o que era um catalisador, um agente redutor, o que era a reação química que acontece nesse processo, ele não conseguiria fazer. Você precisa ter o conteúdo ali para saber aplicar no dia a dia, né? Exato. Ô Pedro, na questão da matemática a gente consegue, né? Porque a gente precisa saber fazer 2 mais 2, uma regra de 3 de vez em quando, né? Mesmo nós, e fazer compra, mesmo eu como jornalista, de vez em quando eu preciso fazer umas continhas ali, quebra-cabeça, mas preciso fazer. A gente consegue trazer muito pro cotidiano também, né? Sim, Júnior. Na prova, por exemplo, tiveram 2 questões que chamaram a atenção, assim. Uma a respeito de funções onde haviam cobranças diferentes para faixas de consumo. É algo que a gente tem uma certa proximidade, dá até para relacionar um pouco com as bandeiras tarifárias de energia. Legal. É um assunto que está bem dentro do nosso cotidiano. E um outro que chamou bastante atenção, né, foi a questão não foi citado o aplicativo, mas a questão do Tinder relacionada à geometria analítica também foi um assunto bem legal ali que trouxe pro nosso dia a dia e a matemática.
Bacana. Tem uma questão aqui, o pessoal começa a comentar, Ângela, e vai para você e pro Marcelo também, que a turma estava falando. Então eu vou trazer aqui para ver se a gente está num caminho. Prezados senhores, boa noite. Caiu uma questão de evolução no Enem, sim. Foi uma envolvendo a evolução das plantas. Qual a aquisição evolutiva permitiu a conquista do ambiente terrestre pelas... Isso é outra história, ou não? Ah, legal. Evolução das plantas aborda mais botânica do que os conteúdos de evolução mesmo, as teorias evolutivas. A questão, ela perguntava sobre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. E relacionava com o tubo polínico. Então, assim, é bem botânica, mas eu concordo que é evolução. Tem uma partezinha ali. É, uma partezinha da evolução, mas é evolução aplicada. Porque a biologia é evolutiva. Todos os conteúdos de biologia são relacionados com a evolução. Então é só uma relação mesmo. Bacana. Olha, 9h50, eu vou fazer o último intervalo, rápido, e volto pra gente fechar, perguntar pros professores aqui qual questão que complicou, qual que ficou no papo, qual que foi polêmica, já pra gente fechar o programa de hoje, a hora do Enem desse segundo dia de prova. 10 minutos faltam agora para as 10 da noite, já a gente volta. Roberto tá aqui para fazer um desafio. Prender a respiração pelo maior tempo possível. O que o Roberto quer? Economizar oxigênio. Parece um absurdo, né? Mas é isso que muitas marcas fazem quando deixam de investir em propaganda. As marcas de sucesso só existem porque continuam investindo em mídia, mesmo na crise. E a economia só cresce se as empresas anunciam. Não é, Alberto? Alberto? Deixar de investir em comunicação é como prender a respiração para economizar oxigênio. Marcas precisam da comunicação e a economia precisa da propaganda. Anuncie. Uma campanha do CERT, Sinapro MG e a Mirte. A maior Black Friday tá melhor ainda, da Casas Bahia. Ela tá podendo, tá melhor ainda. É a mais disputada. Black Friday na Casas Bahia. Já tem oferta antecipada de Black pra esse fim de semana. É um sofá retrátil e reclinável por apenas R$ 789. Isso mesmo, é preço de Black agora, só R$ 789 num sofá retrátil e reclinável. Aproveite 24 sem juros. Black Friday é na Casas Bahia. Já pensou em ganhar R$5.000 para mostrar seu talento? O Prêmio CAPES Talento Universitário vai premiar os 1.000 alunos com as melhores notas em uma prova de conhecimentos gerais. Se você entrou na educação superior neste ano e fez o Enem em 2017 ou 2018, entre no site mec.gov.br e faça sua inscrição até 12 de novembro. A prova será dia 8 de dezembro. Participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hora do Enem. A Itatiaia de olho no seu futuro. Olha, turma, 9h52, de volta com o programa Hora do Enem. Estamos comentando aí o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, e a maratona de estudos acabou, né? Os alunos deixaram de fazer muita coisa, de sair, de viajar, até de namorar, né? Pois é, agora tem muita gente pensando em tirar o atraso. A Priscila Mendes está de volta e ela perguntou para os alunos: e aí, acabou a maratona, o que vocês vão fazer agora? Vamos ouvir. Depois de meses de estudo, muito estresse e ansiedade por causa das provas do Enem, é chegada a hora do descanso. Os candidatos agora cruzam os dedos para a divulgação do gabarito previsto para o próximo dia 13. E a partir de hoje, muitos vão retomar o fôlego, saindo com os amigos, viajando e repondo o sono. Seu nome todo qual é? Denner Afonso Augusto. Denner, terminou aí a prova do Enem, no segundo dia. O que você pretende fazer da vida agora? Vender minha arte na praia, porque tá difícil, né? Caiu minhas lágrimas, mas tá bom, né? Você acha que foi tão ruim assim? Como é que foi? Foi, a gente voltou, dei de Deus, né? A de amor, mas vai dar certo. Fé no Pai. Que a nota do Enem sai, né? Eu vou ir pra casa descansar, vender minha arte na praia, isso. Qual que é seu nome todo? Camila Rodrigues. O que você vai fazer a partir de agora? Eu vou descansar, né? Vou passear. O que você deixou de fazer para estudar para as provas do Enem? Deixei de sair, deixei de ir pra escola, deixei de fazer muita coisa, deixei de viajar. Agora tá liberado. Tudo. Boa sorte para você. Obrigada. Seu nome todo qual que é? Gustavo Tadiello. Eu vou descansar um pouco hoje mesmo e voltar a estudar semestre que vem, se Deus quiser. É mesmo? Então tá firme e forte. Firme e forte. Seu nome todo qual é? Felipe Damasio Teodoro. E aí, agora que terminou a prova do Enem, passou dor de cabeça, perdeu noite de sono, vai fazer o quê?
Chorar. Qual que é seu nome todo? Tainá Lohane Rodrigues. Perdeu muita noite de sono? Perdi. Então agora vai repor. Vou, com certeza. Vou dormir a semana inteira. Seu nome todo qual é? É Gisele Brenda da Silva Zavarize. E aí, Gisele? Eu vou tentar dar uma descansada, porque desde o início do ano eu tô estudando pra valer mesmo. Então agora dá pra dar aquela respirada, o alívio. Dá, com certeza, nossa. Agora é cruzar os dedos aí pro gabarito, né? Que sai dia 13. Nossa, eu vou conseguir, gente. Foco e fé. Isso, foco, força e fé. Repórter Priscila Mendes. 5 minutos agora para as 10 da noite. O melhor foi ali, eu vou chorar, né? Mas a turma não tá chorando muito, não. Vocês estão falando aqui nos bastidores, tá tendo um monte de festinha aí pós-ENEM, né? Tem muito. Ele pode chorar de alívio, né? Mas agora é hora de curtir. Tem gente que quer dormir também, né? Passou muito tempo perdendo noite de sono estudando. Agora vai descansar, fazer a festa e ser feliz. É verdade. Melhor resposta do mundo. Vou chorar. Olha, agora 9h55 no Hora do Enem. Essa complicou. Aí que tá. E aí, Ângelo Bani? Qual que complicou aí na prova de biologia? Olha, teve uma questão assim bem interessante, mas ela era difícil mesmo, viu? Uma questão da cadeia respiratória. Falava de uma inibição do giro de uma proteína que chama TP sintase e as consequências disso e relacionando isso ao emagrecimento. Então essa, assim, se o aluno não tivesse assim, muito conhecimento das etapas da respiração, não saía não. Saía não? E aí, Mário, qual que complicou aí na química? O que mais complicou foi a questão que envolveu soluções, cálculos de titulação. Era uma questão que gastava muito tempo para fazer, porque tinha vários cálculos. Então, complicou na questão mesmo de tempo para garantir que os cálculos estariam corretos. Só essa que complicou mais. E aí, Pedro, qual que complicou na matemática? Para matemática é um assunto que, falando ele aqui, muita gente fala assim, tinha que ser. Foi análise combinatória. Teve uma questão bem puxada para os alunos aí, muitos comentando que não deram conta de fazer, que não conseguiram nem entender o processo que estava sendo pedido. Foi bem pesada. Polêmica. Teve polêmica, Ângelo? Não, polêmica não. Biologia estava tranquilo com relação a isso. A gente resolveu as questões com tranquilidade, não teve divergência de gabarito, então acho que foi tranquilo. Polêmica, mano. Também não. Uma polêmica. Geralmente nas ciências exatas, assim, da natureza, não, né? Todos os assuntos aplicados ao cotidiano, nada não. E aí, Pedro, alguma polêmica? Não, também não, né? Matemática foi bem tranquilo. Essa tá no papo. Teve alguma que deu pro aluno tirar o ponto dela tranquilo ou não? Tinha umas 2 questões que eram interdisciplinares com a biologia, que dava para fazer por interpretação do texto, do enunciado. Então, essa o candidato conseguia fazer. E aí, Ângela? Teve uma legal, assim, que falava de um rim biônico e era só saber a função do rim. Era bem direta assim mesmo. Então, acho que quem estudou tá no papo. Alguma que tava no papo aí, Pedro? Teve uma questão de função de primeiro grau ou PA também, os 2 assuntos poderiam ser aplicados, tratando até mesmo a respeito do índice de acidentes por ano que envolviam bebida alcoólica. Acidentes automobilísticos que envolviam bebida alcoólica, que estava bem tranquila para o aluno fazer também. Bacana. Ô, turma, não dá tempo para mais nada, né? Só para agradecer a vocês. Gabriel, só pra gente fechar com a informação, o gabarito, então, na próxima quarta-feira. Gabarito dia 13 e depois aguardar o SISU em janeiro. Porque chegou o gabarito, não quer dizer, não é isso? Exatamente. Vê o gabarito, respira, digere e aguarda, porque o SISU, ele chega em janeiro e lá ele vai ter que fazer mais um esforcinho para escolher a universidade que lhe cabe. O Gabriel é diretor lá do cursinho QI pré-vestibular. Obrigado mais uma vez pela parceria, viu, Gabriel? Sempre um prazer, Júnior. Valeu demais o convite. Marcelo, você é nosso colunista, é de casa, também lá do QI, do Bernolino, é isso? Um abraço, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Agora, boa sorte para todo mundo no resultado. E estamos aí sempre. Bacana. Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria. Você tá lá no QI também, não é isso? Isso, Júnior. No QI, no Mais, no Tática e no Pré. Mandar um abraço pros meninos aí e falar que tô bem na torcida aí pelo resultado deles aí. Bacana, obrigado, viu? Valeu. Mariana, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente. Você também tá lá no Bernolino, é isso? E no QI? Isso, exatamente. Mandar um abraço para todos os meus alunos. Espero que eles tenham ido bem. E muito obrigado, Júnior, por mais um convite. Sempre prazer estar aqui. Bacana. Ângelo, obrigado, meu velho. Você também tá lá no Bernolino, QI, é isso? Isso, também.
Muito obrigado pelo convite aí e tô torcendo por todos os alunos, espero que tenham ido muito bem. Vai dar tudo certo. Vai, se Deus quiser vai dar. Então é isso, gente. Lógico, a Itatiaia segue acompanhando, inclusive o gabarito, depois o resultado. Obrigado pela audiência, pelas participações aqui na Hora do Enem. Sempre muito bom bater esse papo com vocês, alunos, e discutir um pouquinho dessa prova que mexe com tanta gente, né? Não só com 5 milhões de alunos, mas com pai, com mãe, com tio, com namorado, enfim, movimenta uma loucura. Obrigado mais uma vez, Gabriel, pela parceria lá do QI Pré-Vestibular. Um abraço para todo mundo. Agora as notícias com a Aline Neves, logo depois o ponto de encontro com o Zé Carlos Piotto. Um abraço para todo mundo, a gente se encontra amanhã na Itatiaia. Boa noite.